Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo implantodontistas, cadê o meu microfone aqui? E eu ajudo implantodontistas a obter previsibilidade com seus implantes dentários. Sejam todos bem-vindos a mais uma live que a gente vai estar abordando sobre previsibilidade nos implantes. Essas são lives que são aquecimentos, são lives de aquecimento para o nosso evento. A gente, a semana que vem, tem um workshop, né? Previsibilidade dos implantes dentários, que será do dia 29 de junho até o dia 3 de julho. Serão 3 aulas online, né? Num evento online e totalmente gratuito. Então serão 3 aulas a gente abordando sobre previsibilidade nos implantes dentários. Workshop fantástico, bacana, esclarecedor, com muito conteúdo sobre previsibilidade, né? Então essas são lives de aquecimento, certo? A gente está fazendo desde a semana passada. Quem tem me acompanhado, essas lives não ficam gravadas, tá certo? Então é importante você estar participando todos os dias se você tem interesse em ter previsibilidade com seus implantes. E a gente sempre aborda todos os dias, né, um tópico diferente, né? Ontem a gente falou sobre segurança, hoje a gente vai estar falando sobre posicionamento tridimensional, mas eu sempre falo que é importante você estar acompanhando para que você possa ter, então, assim, uma sequência de raciocínio que você saiba por que é importante você ter previsibilidade com seus implantes, tá certo? Então, se você que vai me assistir hoje não está cadastrado no evento, tem o link na minha bio aqui do Instagram, tá certo? É só você se cadastrar, deixar o seu e-mail, isso é importante, você tem que me autorizar a mandar essas aulas para vocês, porque senão eu não consigo enviar a sua participação. Então você precisa fazer a sua inscrição me autorizando, né, a te enviar esse. Então é um evento online totalmente gratuito, tá joia? Tranquilo? Uma outra coisa, quando você se cadastra para o workshop, você recebe o convite para participar do meu canal do Telegram, onde eu estarei todos os dias. Eu tento colocar ou postar alguma dica ou algum caso, alguma situação que possa te dar, assim, vamos dizer, uma direção quanto à cirurgia guiada. Então, o canal da cirurgia guiada. E você, para entrar, só entra com o convite também. Então, você, para estar fazendo parte do meu canal, precisa estar dentro do workshop, tá joia? Tranquilo? Então, o tema da aula de hoje é o quê? Da nossa live de hoje. Eu consigo posição tridimensional do meu implante na técnica convencional. Isso é o que a maioria dos profissionais ou dos implantodontistas acreditam, né? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês, né? Por que é importante você ter o posicionamento tridimensional correto do seu implante? Senão, eu acho que posicionamento tridimensional é fundamental para todos os casos, principalmente para você ter longevidade, nos casos mais complexos, e você ter o quê? Ter resultado protético naqueles casos de alta demanda estética, vamos dizer, casos de extração e colocação, né? Que é um caso que hoje que te posiciona de uma maneira diferente no mercado. É um dos casos hoje de mais difícil solução, que são os casos de extração e colocação. Não só os anteriores, mas os anteriores e posteriores. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, abordando por que é importante você conseguir o posicionamento tridimensional, tá certo? E o intuito então da live é mostrar para vocês, né, que o posicionamento muitas vezes a gente acredita que está conseguindo, né? E o problema da gente trabalhar com implantes é o seguinte, né? Quando eu falo de ter previsibilidade, a gente precisa estar sempre, então, revendo esses conceitos. Então, eu sempre gosto de fazer vamos dizer assim, uma breve introdução sobre previsibilidade, porque não são as mesmas pessoas que me acompanham todos os dias, né? Então, tem muita gente que passa pela live. Então, previsibilidade, o que é previsibilidade? Você precisa entender o que é a previsibilidade, né? Que nada mais é do que você prever o resultado de um trabalho, né? O que você consegue prever antes mesmo de você executar, tá certo? Isso é importante. Então, eu falo e dou a analogia sempre do engenheiro e da casa, né? Quando você vai fazer uma casa, você faz um projeto arquitetônico primeiro, né? Que você visualiza a sua casa, tá certo? Que eu falo que é isso como um planejamento reverso, quando você mostra para o seu paciente a possibilidade que você tem
de estar resolvendo o caso dele, tá certo? Só que quando você vai executar aquele projeto arquitetônico, você precisa ter o quê? Um projeto estrutural, porque o que dá a base para o projeto arquitetônico, para o resultado final daquela casa, daquele sonho realizado por você, né? Daquele sonho que você está idealizando e ele se tornar um sonho realizado, você tem que ter um projeto o quê? Estrutural, que é onde você vai fazer a base da sua casa. Então, quando você vai trabalhar com implantes, é a mesma coisa. Então, você faz um planejamento e aí depois, quando você vai executar para esse planejamento reverso, o final lá, você entregar o resultado protético para o seu caso, para o seu paciente, se é um caso estético, é um resultado funcional, né, com longevidade, se é um caso complexo, você precisa ter o quê? Os implantes instalados e bem instalados, né? Vamos dizer assim, no posicionamento tridimensional correto. Então é aí que a gente precisa entender, porque posicionamento tridimensional ele é fundamental desde o início da implantodontia. Só que com os tratamentos mais estéticos hoje, né? Então que ele está sendo muito falado, né? Então esse é um posicionamento difícil, porque posicionamento tridimensional, o nome parece ser muito fácil, é só um nome bonito, tridimensional, mas olha só quantas decisões, né, você tem que tomar. Então qual é a inclinação do vestíbulo lingual do seu implante? Qual a inclinação médio-distal do seu implante e qual a inclinação cérvico, qual é a profundidade cérvico-apical do seu implante. São 3 decisões fundamentais. E o que posiciona o seu implante? É a técnica de perfuração, né? É a sequência de perfuração, é a inclinação da sua perfuração. Então, primeiro passo, não é como conseguir, né? Porque todo mundo, muitas vezes, a maioria dos profissionais aborda como, eu sempre falo isso, como conseguir. Agora você precisa entender o porquê que você deve conseguir. Primeiro, para você ter longevidade nos seus casos, né? E segundo, para que você tenha o quê? Resultado protético, né? Nos casos de alta demanda estética. Isso você precisa entender, por que ter o posicionamento tridimensional. Olha, e se eu não tenho posicionamento tridimensional, o que vai acontecer? Você não tem longevidade nos teus casos, né? Você vai ter casos de periimplantite? Sim. Um implante que está muito vestibularizado, você vai ter o quê? Uma prótese que não está adequada, que vai ter o parafuso saindo para o vestibular. Olha, aí eu não consigo usar um componente protético convencional, preciso fazer um abate personalizado em zircônia para compensar aquela angulação que está errada. E aí, para compensar isso, eu ainda tenho que fazer um enxerto de tecido conjuntivo, né? Olha só. Então, primeiro passo é o quê? Por que obter o posicionamento tridimensional? Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui na nossa live, tá? Então, previsibilidade. Quando eu falo de previsibilidade de planetários, não é só previsibilidade estética, não é só previsibilidade de segurança, tá certo? A gente tem que ter o quê? É você saber da onde você vai sair, aonde você vai chegar. É você conseguir executar a técnica. Não é eu te mostrar aqui um caso lindo, maravilhoso, como eu falei ontem, né? Eu sempre gosto de contar essa história, que é um fato que aconteceu comigo, né? Então eu sempre participei muito de congressos, né? E aí você vai no congresso, quando você está começando principalmente, né? Você vai buscar ali uma situação ideal, você fala assim, não, eu preciso melhorar. Aí você vai ver uma aula, aí o professor mostra aquela aula daquele caso lindo e maravilhoso, né? Aquele caso de ilusão, né? Que eu falo, porque muitas vezes as técnicas mostradas nos consultórios, ou nos congressos, não tem previsibilidade quando você vai executar no teu consultório. Então isso é que você precisa entender da palavra previsibilidade. É aquilo que você prevê como tratamento, você conseguir entregar. É diferente de planejamento. Planejamento é uma coisa, né? Você planejou. Agora, você precisa prever se você vai conseguir entregar aquilo. Você precisa ter previsibilidade para entregar. E onde é que eu preciso ter previsibilidade na implantodontia? Onde é que nós precisamos ter previsibilidade? Segurança, né? Segurança, a gente falou ontem, na live de ontem, que é onde está o nosso implante. O que me dá segurança para eu instalar um implante naquela posição, né? O que me dá previsibilidade, né? Por que eu devo ter segurança, né? Não só para mim, mas para o meu paciente. Precisão, né, na instalação do seu implante. Você está tendo precisão hoje na instalação dos seus implantes? Não?
Então, é diferente você abrir a tua visão, né? Você tem que abrir o teu campo de visão para a implantodontia que você está executando, se está tudo certo, se você ainda não tem olhos para ver ou para sentir a necessidade, então você não vai encontrar sentido naquilo que eu vou te falar hoje ou naquilo que eu estou te falando todos esses dias para trás aí, tá? Então você precisa querer a mudança, né? Lembra que eu sempre falo? E o pessoal sempre me pergunta, olha, quando é que eu devo mudar minha técnica, quando que eu devo acontecer? O primeiro passo é o porquê mudar, né? Então é assim, por que eu devo ter previsibilidade nos meus implantes? Por que eu quero ter previsibilidade nos meus implantes, tá joia? Então, posicionamento tridimensional é um dos fatores de previsibilidade. Aquele caso de extração e colocação unitária do incisivo central numa pessoa jovem, num paciente jovem, você o quê? Conseguir reproduzir aquilo que você planejou. Aquela prótese que você planejou depende do posicionamento tridimensional do seu implante, uma se encaixa na outra. Tá? Ou senão você tem que lançar a mão. Quando você negligencia a base, que é a instalação do seu implante, que é a posição tridimensional, você precisa compensar, você precisa ter o quê? Procedimentos compensatórios que vão te dar mais trabalho, que vão te dar o quê? Menos previsibilidade e que muitas vezes pode culminar o quê? Do seu paciente não estar satisfeito com aquele resultado. E é isso que interfere aonde? No teu posicionamento de mercado, né? Você não quer ter um posicionamento de mercado melhor, né? Você não quer ganhar mais. Eu sempre quero ganhar mais, mas eu preciso o quê? Mostrar isso para o meu paciente. Oferecer um tratamento para o meu paciente, eu ofereço um tratamento e entrego aquele tratamento. Isso é ter previsibilidade, tá certo? E sempre o quê? Como é que eu posso ter previsibilidade? Como é que eu melhoro a previsibilidade? Não, Edilson, eu já tenho previsibilidade usando a técnica convencional, tá ótimo, né? Será que tem algum ponto que eu possa melhorar, né? Aí você vai precisar o quê? Identificar se tem algum ponto que você precisa melhorar, que você quer melhorar, e aí sim quando você identifica onde você volta a frisar, isso é importante você pôr isso na tua cabeça, que é assim, quando você vê aonde você precisa melhorar, você identificou o problema, você esquece o problema, você só foca na solução daquele problema, tá certo? Então é isso que é previsibilidade, tá certo? Então você usar uma técnica, né, um procedimento clínico, vamos dizer assim, um procedimento para que você consiga o quê? Entregar o seu planejamento, independente de você ser o quê? Ser, vamos dizer, ter 30 anos de implantodontia, por exemplo. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o tempo só é o suficiente, né, para que você execute implantes. Olha, Edilson, mas eu faço implante há tanto tempo, né? Vão chegando perguntas, tá joia? Hoje tem muita dificuldade para instalar um implante em tá joia. Nós vamos falar, deixa que daqui a pouquinho eu vou responder todas essas perguntas para vocês. Eu só vou dar a sequência aqui, eu vou dar a introdução. Meu Júnior, deixa eu só ver se a pergunta... Eu vou virar o pescoço que a gente está fazendo live na horizontal, tá joia? Porque depois eu distribuo, tá bom? Vamos lá então, o Júnior está me perguntando aqui. Hoje tive muita dificuldade para instalar um implante em 27 com extração. Apesar de usar uma guia, mas ainda na técnica convencional. Caso que seria muito mais tranquilo com a cirurgia guiada. Sim, porque qual é o nível de dificuldade? Júnior, qual é o nível de dificuldade que você encontra? Porque o guia convencional, ele te dá o que? Ele te dá uma noção de ponto de ataque, né? Então você reproduziu aquela posição protética, mas ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um posicionamento de ponto de ataque. Só que a perfuração, a inclinação, né? O sentido de posicionamento tridimensional, que é as 3 dimensões do eixo espacial, é muito difícil você conseguir a mão livre. E se você associar isso, região do dente 27, lá atrás, sem visualização, né? Você trabalhar com visão indireta, é um sofrimento, fora que a tua cervical arrebenta.
mas você fica o quê? Você fica frustrado. Então, é isso que eu falo, se você tem condição de trazer alguma tecnologia, né, que vai te dar o quê? Que vai te dar previsibilidade, e num caso como esse, além da previsibilidade, do posicionamento tridimensional do resultado protético, tempo cirúrgico, né? Tempo cirúrgico e outra. Segundo molar, como é que você vai visualizar inclinação médio-distal vestíbulo lingual, cervico-apical, tá certo? Então é muito mais fácil você checar essa posição somente, que essa é uma das dúvidas que eu vou responder no final da live, tá bom? Mas se você quiser, depois você volta comigo aí, que a gente pode fazer um bate-papo bem legal aí sobre isso, que eu acho que é super interessante. Então, você está vendo, aconteceu isso com você. E isso, Júnior, aconteceu comigo lá atrás. Por isso que eu trabalho hoje com 95% dos meus casos com cirurgia guiada, né? Porque me dá um nível de segurança, um nível de precisão, de resultado protético. Dão vários benefícios, mas você sabe qual é o principal? É você conseguir fazer uma cirurgia dessa, de alta complexidade, porque, né, extração e colocação de implantes. E segundo, né, você resolver o caso do seu paciente. E não só instalar implante por instalar, tá certo? Mas nós vamos voltar, eu prometo que nós vamos voltar aqui, nessa live aqui no final, para a gente falar, tá joia? Beleza? Então, previsibilidade não é só você ter osso-integração, porque muitas vezes a osso-integração vai te dar o quê? Ela vai te dar problema. Nossa, Deus, mas o que você está falando aí agora? Agora você forçou. Não é que eu forcei. Porque se você tiver a visão só para osso-integração, você só está tendo a visão de colocar o implante onde você tem osso, ou onde você consegue pôr, né? E aí você está sendo justo primeiro com você, né? Porque isso vai te fazer sofrer, né? Isso vai fazer mal para você, que você fala assim, poxa vida. Num primeiro momento, faz até bem falar, puta merda, eu consegui colocar esse implante, dentro do osso ali e tal, vai osso integrar, vai osso integrar. Agora, vai osso integrar na melhor posição. Aí depois, na hora de você resolver com a prótese, aí muitas vezes você fala, poxa vida, eu acho que talvez seria melhor eu tirar esse implante, tá bom? Então a osso-integração daí passa a ser um problema para você. A osso-integração foi desenvolvida pelo professor Branimark como uma solução para os desdentados totais, parciais e unitários, passa a ser o que? Dor de cabeça para você, passa a ser o que? É momento de sofrimento para nós os profissionais, né? Tá joia? Então, previsibilidade na implantodontia, por quê? É fundamental para você ter segurança, para você ter precisão, para você ter posicionamento de mercado, para você resolver casos de alta complexidade com simplicidade, tá? Então, primeiro passo, por que você deve ter previsibilidade com seus implantes? Entendendo a palavra, o conceito, você vai saber o que é isso. É você conseguir mostrar casos, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que você consegue fazer aí no teu consultório, tá? Não é aquele caso imaginável, né, que você imagina e fala, poxa vida, que caso lindo, maravilhoso, será que um dia eu vou conseguir fazer? Né? Então você precisa, hoje a tecnologia te proporciona ter mais previsibilidade na técnica cirúrgica ou na técnica protética, previsibilidade tanto na cirurgia quanto na prótese, tá joia? Então, entendendo isso, para que você possa então ter os benefícios, né, da previsibilidade, tá joia? Tranquilo até aqui, essa introdução que a gente faz. Nós vamos estar abordando então hoje o que? Eu consigo posição tridimensional do meu implante com a técnica convencional? Consegue. Agora, qual é a posição tridimensional que eu consigo com a técnica convencional, né? Como é que está ficando esse posicionamento tridimensional do meu implante? Eu estou satisfeito com ele? Quer dizer, o que eu estou entregando, o que eu estou conseguindo como resultado protético é o adequado? É aquilo que eu gostaria de entregar para o meu paciente? Está ótimo. Segunda pergunta, como é que está a longevidade dos seus implantes? Né? Hoje a gente tem que se preocupar com longevidade, por quê? Os nossos pacientes, né, a média de vida dos nossos pacientes aumentou muito, hoje é de 80 anos para frente. Né? Então o paciente precisa ter
Quanto tempo ele vai precisar ficar com esses implantes na boca? E o primeiro ponto é a posição tridimensional correta dele. Para que você tenha o quê? Longevidade primeiro. Por quê? Quando você tem a posição tridimensional correta, vamos pensar assim, posição tridimensional correta é a posição que vai ficar dentro do osso na melhor emergência protética e que tem um tecido gengival que vai proteger esse implante, porque senão ele não tem longevidade, tá? Então você precisa entender o que é o posicionamento tridimensional. O primeiro ponto é esse, tá joia? Para que você possa saber, tá? Eu vou espelhar a minha tela agora, tá? Já vou virar a minha tela para o meu computador, para que eu possa então estar falando com vocês. Se tiver bom aí, tá joia? Então, quais são as consequências vamos dizer, da má posição do implante? Isso aqui é o ponto de por que eu devo melhorar, então, a posição tridimensional do meu implante. A má posição do implante tem consequências negativas. Quais são essas consequências negativas? Ele tem consequências negativas biológicas, funcionais e estéticas, né? Biológicas e biológica, primeiro, vamos pensar, de você ter uma longevidade menor com os seus implantes. E isso quer dizer o quê? Você faz um implante e o paciente tem problema com esse implante, o que vai acontecer com o seu nome no mercado, com a sua reputação no mercado, né? Então, muitas vezes, os profissionais falam assim, olha, mas eu não tenho paciente, eu vou ter que fazer um curso de marketing. E não tem nada errado em você fazer um curso de marketing. Mas, muitas vezes, o problema não está aí. O problema está na sua posição dentro do mercado. O problema está aonde você está entregando para o seu paciente, aquilo que você está entregando para o seu paciente. E aí, aquilo que você está entregando, aquele trabalho que você está entregando para o seu paciente, sabe o que está acontecendo, o que está gerando? Está te fazendo ser o quê? Comparado por baixo, né? E aí o teu paciente vai o quê? Vai colocar preço no seu trabalho, né? Não é você que coloca o preço no seu trabalho, é o seu paciente que coloca preço no seu trabalho. E aí você fica concorrendo no mercado com aqueles profissionais. Eu sempre cito esses números, tá? Mas dentro do Brasil hoje nós somos mais de 50 mil profissionais trabalhando com implantes, tá? E desses mais de 50 mil, mais de 95% deles trabalham com a técnica convencional, né? Então, por si só, você está se posicionando no mercado junto com 95%. Aí você tem aqueles profissionais que se destacam no mercado, que tem uma clínica top, que tem um marketing top e tal, né, e usam as grandes redes, né, hoje, as grandes redes aí de franquias, e aí você está concorrendo com esse pessoal. Aí esse pessoal começa a trabalhar na quantidade, no volume, né, e você lá que está tentando fazer o melhor da implantodontia, o melhor, né, para os seus pacientes, sabe o que acontece? Você vai ter que concorrer no preço com esse pessoal. E aí acontece o quê? Aí você fica reclamando. Por quê? Porque não dá para você ganhar dinheiro. Então, muitas vezes é o quê? É aquilo que você está oferecendo para o seu paciente. Por isso o tema da live hoje, né? Posição tridimensional do meu implante, posição tridimensional na técnica convencional. Eu consigo, eu tenho consigo. Será? Então você precisa perguntar. E isso aqui está relacionado, né? A posição tridimensional do seu implante pode te causar o quê? Isso tudo, né? Consequências biológicas, funcionais e estéticas, né? Então, a posição tridimensional do seu implante é a posição vestíbulo lingual, médio distal e cervicoapical. Olha, é muito fácil disso de eu conseguir essa posição aí. Eu faço a perfuração com a primeira broca e coloco o meu indicador de direção e checo. Tá, a tua checagem é visual, né? Que nem o Júnior acabou de falar pra gente aqui participando da live, que foi fazer um implante na região do 27. Aí você começa a ter o quê? Você começa a demorar muito tempo no teu procedimento cirúrgico, porque você tem que checar. Então você faz a broca de 2
Indicador de direção, checou, tá certo, não tá? Você vai ter que corrigir todo esse posicionamento à mão livre, né? Tá? Então, posição tridimensional do seu implante, entenda o que é, né? Então, a má posição, vamos falar, a má posição, o posicionamento tridimensional incorreto do seu implante tem consequências biológicas, funcionais e estéticas, e você precisa entender isso aí, tá certo? Como é que vai refletir isso no meu resultado protético? Né? Então, o posicionamento tridimensional do seu implante é o que? A inclinação. Então, muitas vezes você posiciona o seu implante em relação onde tem osso. Isso vai o quê? Vai acarretar diretamente o quê? No tipo de prótese que você vai usar, se é uma prótese unitária, né? Parafusada ou cimentada, se é uma região anterior, né? Esses casos, principalmente, onde você tem extração, se você erra esse posicionamento tridimensional, a consequência é catastrófica, né, para a gente. Por quê? Porque o resultado protético vai ser terrível e o paciente tem todos os dentes como referência. Então, o que vai acontecer? O nível de cobrança dele vai ser altíssimo, tá certo? Então, olha, posição tridimensional. Se você vai para uma boca como dessa paciente, né, você tem que... Qual é a posição tridimensional? Né? A inclinação médio-distal, vestíbulo-lingual. Essa paciente foi feita implantes desses dois laterais. Né? E foi usado o quê? O próprio dente dela como prótese definitiva. Qual o nível ósseo desse implante que você tem? Olha, eu vou ter que colocar 2 milímetros de infraósseo, 4 milímetros da margem gengival. Qual é o nível ósseo que eu preciso posicionar esse implante? Tá certo? Então, quando você vai tomar todas essas decisões no campo operatório, a possibilidade de você ter intercorrência e erro nesse tipo de posicionamento é muito grande, né? E aí eu te pergunto, por que a gente tem que tentar fazer isso na técnica convencional, se eu tenho hoje a possibilidade de utilizar uma técnica alternativa, né? Olha só, então a posição tridimensional do seu implante na técnica de perfuração é muito difícil de você conseguir. Olha aqui, ó. Olha lá. Bom, então, vamos dizer, no caso de extração e colocação, você tem que fazer, olha, um approach palatino, a técnica de perfuração, para você instalar o seu implante, que se você for colocar no centro do alvéolo, o que vai acontecer? Você vai ter uma emergência protética do seu implante de maneira errada, né? Então, você tem que fazer um approach um pouco mais para o palatino, e quando você vai fazer esse tipo de approach, né, a mão livre, a possibilidade de você ter intercorrência, de você ter problema, é muito grande. Se você vê um caso como esse, essa paciente me procurou com essa condição, a gente instalou o implante nela e a gente resolveu desta maneira, olha só, né? Então, a paciente que tem essa demanda ou essa exigência estética, olha só, vamos ver o que ela tem aí, ó. Então, ela tem, ó, lente de contato nos caninos, ela tem implante no 11, ela tem coroas no 12 e no 22, e ela tem laminado no 21, né? Então, você imagina se eu erro o posicionamento tridimensional nessa região do implante aqui. Então, o que eu falo para você, se hoje você tem uma tecnologia disponível que pode te ajudar a obter resultados como esse, com previsibilidade, não tem sentido você não usar, você não utilizar. Por isso é que eu falo, né? Olha, mas como é que eu posso ter credibilidade nisso? Como é que eu consigo? É você executar o planejamento correto e utilizar as técnicas adequadas para chegar àquele planejamento, tá certo? É isso que você precisa. Agora, você precisa entender o porquê disso, né? Você precisa entender que a base do tratamento, a base do implante, ou a posição tridimensional do seu implante é fundamental para que você tenha sucesso, né? Ou no caso como esse que eu mostrei agora há pouco para vocês, que eu usei o próprio dente dela, os dois laterais, ó, são implantes e as próteses são os dentes definitivos dessa paciente. Será que a mão livre aqui a gente consegue esse posicionamento tridimensional, né? Isso não sou eu que tenho que responder. Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo, para que você saiba
que é quando eu falei para vocês, olha. Então, quando eu entendo o porquê que eu preciso, né? Eu estou com um problema, né? Vamos dizer, chega um caso como esse para você. Você não quer correr risco de ter intercorrência, né? Então, espera lá, eu tenho riscos se eu utilizar a técnica convencional. Muitas vezes eu falo que esse tipo de caso é o caso mais difícil hoje da implantodontia. E é o caso que dá o melhor resultado, que é mais previsível, desde que você o quê? Tenha a posição tridimensional correta do seu implante. E como é que eu consigo a posição tridimensional correta do meu implante? Para emergência protética. Esse caso é o caso mais, esse tipo de caso, não esse aqui. Tipo de caso, extração e colocação em pacientes jovens é um dos casos que muito me aparece hoje e que aparece para vocês também. Você se sente hoje confiante para oferecer implantes num paciente desse? Né? Porque esse caso é o caso que te leva do céu ao inferno, né? Pode te levar para o céu e pode te levar para o inferno, certo? Então, qual é a diferença que você tem na hora de encarar um caso como esse, para que você possa ter previsibilidade, e eu falo previsibilidade para obter o posicionamento tridimensional e o resultado protético que seja adequado, que vai te levar para o céu, que vai te posicionar no mercado como o dentista, né? Você imagina uma paciente como essa, se ela vai te indicar pacientes ou não, né? Se o teu nível de autoconfiança vai melhorar ou não. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, Edilson, mas eu consigo fazer esses casos assim, com previsibilidade à mão livre, né? Não preciso usar a implantodontia digital. Tá tudo certo, então você está tranquilo. Essa live não é para você, tá joia? Que é aquela recomendação que eu sempre falo. Não mude a técnica de instalação dos seus implantes por mudar, só porque você está vendo alguém falar que é bonito. Você precisa entender o porquê que você tem que melhorar, né? Você precisa identificar o problema, se é que ele existe, né? Se ele não existe para você não tem problema. Se você não tem olhos para enxergar ainda esse tipo de problema, quer dizer que você não está conseguindo entender o que é a implantodontia hoje, né? O que é o posicionamento de mercado, como você pode o quê? Resolver casos complexos com simplicidade, casos de alta demanda estética como esse, com posicionamento tridimensional previsível, tá? Então, se você não entende o porquê melhorar, não adianta você começar na técnica, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai fazer um curso de credenciamento para começar a usar a técnica de cirurgia guiada e sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar no meio do caminho. Por quê? Porque você não entendeu a essência da técnica. Né? Quando você não entende a necessidade, quando você não vê necessidade de melhora, você não quer a melhora. Tá? Então, olha lá, coroa com dente natural. Por que isso é possível? Porque eu consigo previsibilidade no posicionamento tridimensional. Ou casos como esse aqui, ó. Dá uma olhada nesse caso aqui, um molar, tá? Então, tá condenado, o dente está condenado, tá certo? Então, a primeira estratégia, o quê? Foi proposta ao paciente, extração e colocação de implantes. Esse é o tipo de abordagem que eu faço hoje, tá? Eu sempre que tenho um dente condenado, eu proponho ao meu paciente, extração e colocação de implantes. Se eu vou colocar provisório, em casos unitários normalmente eu coloco, né? Provisório, função imediata. Dente posterior eu posso colocar em função imediata ou eu faço um cicatrizador personalizado. Mas o que eu preciso saber aqui, eu preciso entender quando eu vou propor esse tratamento? Que a base da minha casa, que a base da minha futura prótese, eu preciso ter o quê? O posicionamento tridimensional correto do meu implante no sentido médio-distal, vestíbulo lingual e cérvico-apical. Se eu não acertar esses 3 posicionamentos, eu vou ter consequências biológicas, funcionais e estéticas, né? Tudo que eu não quero ter. Aí vamos ver. Primeiro passo, né? Primeiro ponto que você tem que é o quê? Ter uma estratégia de extração, né? Para você fazer uma extração traumática. Dentes, vamos dizer, com mais com bifurcação como os molares, eu sempre faço periodontissecção.
Fiz odontosecção, curetei a lesão, olha aqui a região que eu vou ter que trabalhar, né? Região de septo. Você se sente seguro? Eu quero te perguntar e quero que você faça essa pergunta para você no teu interior, dentro da tua cabeça. Será que você consegue um posicionamento tridimensional adequado, correto, nesta região, tendo que fazer o ponto de ataque aqui nessa região de septo? Olha, Edilson, eu consigo. Pode ser que você consiga um ponto de ataque, mas as inclinações depois, a possibilidade de você ter problema, né, é muito grande. E aí, isso é falta de previsibilidade, você se arriscar, que você propôs ao seu paciente, olha, você vendeu ao seu paciente, olha, nós vamos extrair esse dente, vamos instalar um implante aqui, biomaterial e um cicatrizador personalizado e depois de 60 dias uma prótese provisória. Vamos dizer um exemplo, tá? E aí chega nessa hora, você vai falar, poxa, e agora? Não posso errar. Quando você fala não posso errar, você errou já. Por quê? Porque você perdeu a autoconfiança. Você perdeu a sua confiança. Aí você vai com o teu subconsciente, com tanto medo de errar o ponto de ataque, que daí você erra. Aí você vem com a própria aqui, ó, troca a lança, faz um pouquinho da lança, porque você vem com a 2 e rompe essas paredes aqui, né? Então, é isso que eu falo. Será que é fácil você conseguir? Primeiro, você pode até conseguir posicionar o seu implante aí. Agora, o posicionamento tridimensional correto, né, isso é que você tem que checar, isso que você tem que se perguntar e responder para você mesmo. Que é isso aqui, ó. Olha só. Que é esse posicionamento aqui, ó, que você está vendo. Ou é mais fácil você conseguir isso com a implantodontia digital, utilizando um guia que é desenvolvido a partir de uma tomografia e de um STL, de um escaneamento. Ah, Edilson, tudo bem, é um guia cirúrgico, vai me ajudar. Ah, mas será que esse guia cirúrgico também não pode ter desvio? Pode. E acontece quando você não entende a técnica de cirurgia guiada. Se você não respeita o quê? Se você não respeita o protocolo de preparo, que não é o tema não é o assunto hoje, tá, que a gente vai falar. Mas para que você tenha precisão e previsibilidade com a técnica de cirurgia guiada, você precisa entender que é uma técnica que te traz o quê? Tecnologia, que você precisa alimentar um software para fazer um planejamento virtual. E aí você fez esse planejamento virtual. O que é importante, então, dentro do planejamento? É você alimentar o software que você vai manipular essas imagens. Então, se você alimenta o software de maneira correta, você não vai ter problema. Tá certo? Olha lá. Então, é mais fácil você obter isso aqui, ó. Vamos voltar essa imagem. A mão livre, tá? Ou você lançando mão da implantodontia digital, do planejamento virtual, que você tem a imagem de um DICOM, a imagem óssea do seu paciente, estruturas anatômicas de osso, e de um STL, em que você vai ver o que? A posição mesiodistal desse implante, a inclinação mesiodistal, né? A posição cérvico-apical, com segurança para não se aproximar do nervo, e avaliando aonde você vai estabilizar esse implante, na qualidade óssea do seu paciente, você tem muitas informações. E aí você receber um guia, né? Recebe um guia e você vai fazer o quê? Uma sequência de perfuração. É muito mais previsível do que você ir fazer uma sequência dessa no livro. Então, isso é você ter previsibilidade. Então, vamos voltar um pouquinho. Como é que eu obtenho previsibilidade? De maneira mais tranquila. Mais tranquila que eu falo é assim, porque você vai ter desvio usando a cirurgia guiada, você tem desvio de 2 a 6 graus, 2 a 7 graus, de 1 grau, depende o quê? Da técnica de preparo que você vai fazer do seu paciente, né? É uma precisão alta, né? Se você for fazer isso à mão livre, eu tô programando de fazer algumas lives no período da noite sobre artigos científicos em cirurgia guiada, né? Mostrar para os profissionais que cirurgia guiada não é uma técnica nova, mostrando comprovação científica, para que a gente possa o quê? Agregar valor, agregar ciência. Então, ó, você lança a mão o quê?
de um guia que te orienta na perfuração e na instalação do seu implante. É muito mais fácil de você conseguir o quê? Esse posicionamento tridimensional. Olha só, aqui ó. Então você trabalha no sentido de posição tridimensional, vestíbulo lingual, médio distal e cervico apical. E vai fazer o quê? Um cicatrizador personalizado aí usando um T-Base, final de cirurgia, né? Eu já usei, muitas vezes eu já usei cicatrizadores personalizados feitos em zircônia. Até o caso que eu mostrei ontem. Tem necessidade? Não tem necessidade. Você consegue hoje excelentes resultados, espetaculares resultados, utilizando o quê? Um cicatrizador personalizado com T-Base e resina, feito com resina Flow na hora. Não demanda mais do que 10 minutos. Um outro ponto que é importante você avaliar é que a finalização do caso, né? Então, no caso que você vai posicionar o seu implante tridimensionalmente, a mão livre, você consegue posição tridimensional? Consigo. Ótimo. Agora, qual é a previsibilidade de você conseguir o posicionamento tridimensional correto à mão livre? É previsível? Não, é como a história que eu contei a vocês lá daquele congresso que eu fui, que eu vi um professor fazendo um caso, mas que a técnica só funcionava na mão dele, né? Ou vamos dizer, ele fez 20 casos para ter 1 ou 2 bonitos para mostrar no congresso. É o professor, né, Pavão que eu falo, né? É bonito, mas não canta. Não é a tua realidade clínica, não é aquilo que você pode executar no teu consultório, não é aquilo que você pode oferecer para o seu paciente e ter certeza que você vai entregar isso para ele. Agora, você precisa querer isso. Não adianta eu te mostrar aqui, né, várias coisas, vários benefícios, tá certo? Ou um caso como esse, ó. Então, um paciente que te procura com essa condição, e aí você vai fazer o quê? Você vai propor o que a um paciente como esse, né? Olha só, com essa característica, chegou com uma prótese provisória, aí você vai propor aqui implante à mão livre, né? Posição tridimensional. Será que você vai conseguir esta posição aqui tridimensional, fazendo a sequência de perfuração à mão livre? Não sei se seja, talvez você possa até conseguir. Eu prefiro não me arriscar em conseguir, né? Então, eu prefiro lançar mão da implantodontia digital, da técnica de cirurgia guiada, onde eu faço o quê? O planejamento digital, o planejamento virtual desse paciente, né, com as imagens de uma tomografia e de um STL, e recebo um guia em que eu vou fazer uma sequência de 2 brocas, né, um procedimento com alta previsibilidade que me dá segurança, precisão, resultado protético, tá certo? E principalmente posicionamento de mercado. Hoje, pessoal, você brigar com 95% do mercado, eu falo brigar no bom sentido, tá? Não é brigar de... Todos nós somos colegas de profissão, né? Esses dias eu até fiz um post e recebi uma crítica de um hater, mas isso faz parte, a gente que está colocando. Aliás, eu quero convidar vocês, né? Podem me acompanhar aqui no Instagram, no Facebook, tem um canal do YouTube também, que todos os dias sai algum vídeo falando sobre cirurgia guiada, sobre implante dentário, sobre previsibilidade. Então, para que a gente possa para que você possa executar isso no seu dia a dia, na sua clínica, né? Verificando ou avaliando os benefícios para que você possa ter um ciclo evolutivo, né? Então, nesse caso, olha só. Beleza, vou fazer a mão livre para eu conseguir esse posicionamento tridimensional aqui. Está adequado? Está correto? Será que eu consigo? Né? Se você tem conseguido, ou é mais fácil conseguir utilizando um guia, né? Um planejamento digital? Qual é mais fácil? Tem que perguntar para você mesmo aí, olha só. Um guia, né? E aí você escuta várias objeções. Tipo assim, olha, mas esse guia, cirurgia guiada não tem precisão. Se você não tiver o quê? A técnica correta da transferência da posição dos dentes do seu paciente para o interior do software, se você não tiver um exame adequado que faz essa transferência da imagem óssea para o interior do software, você vai ter problema. Mas se você tem o quê? Se você faz vídeo de uma tomografia, se você faz o STL, se você faz o preparo do seu paciente de maneira correta,
é muito mais fácil de você ter o quê? Previsibilidade, olha só, esse tipo de condição. E você entregar uma prótese provisória para um paciente, eu sempre faço as minhas próteses provisórias, né, em infraoclusão, tá joia? Então, é previsibilidade. É isso que eu quero hoje, né? É isso que eu tenho utilizando a técnica, né? Deixa eu voltar aqui para mim, aqui a imagem agora, para que eu possa responder algumas perguntas, né, que o pessoal... Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eles me mandam, então eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né, sobre o assunto posicionamento tridimensional, né, na técnica convencional, e eu recebi algumas perguntas. Eu vou estar respondendo, eu sempre escolho 3 perguntas para que eu possa responder também, para que a gente não se alongue tanto, tá joia? Então, a primeira pergunta que me mandaram no Instagram: como eu vou saber que o guia está adaptado? Ótimo, posso lançar mão da técnica de cirurgia guiada, mas como é que eu posso saber se o guia vai estar adaptado, se eu vou ter precisão na técnica? O que você precisa entender é o seguinte, né? Para você utilizar a cirurgia guiada, qual é o princípio da cirurgia guiada? Cirurgia guiada, qual é o conceito? É uma técnica para a instalação de implantes que você utiliza um guia que é projetado no interior de um software através das imagens do seu paciente. Então você precisa transferir as imagens do seu paciente ósseas e dentárias para o interior desse software, aonde você ou uma central de planejamento vai fazer o quê? O posicionamento desse implante na melhor posição óssea, na melhor posição tridimensional, e vai ser impresso um guia com essas coordenadas. Então, isso é a técnica de cirurgia guiada. Tá? Para que você possa ter, então, precisão na técnica, você precisa alimentar o software de maneira correta com um protocolo de aquisição de imagens. Ah, beleza, como é que eu faço esse protocolo? É simples, né? Você vai fazer o pedido de uma tomografia, vai enviar para essa central que é uma tomografia e um STL, se é um paciente desdentado, parcial ou unitário, tá certo? Com essas imagens, a central faz o quê? O posicionamento desse implante. E aí você recebe um guia. E aí, para você checar se esse guia tem adaptação, existem janelas de inspeção. Esse é o primeiro ponto. Mas por isso é que eu falo, não adianta só você fazer um curso de credenciamento em cirurgia guiada e sair usando. Você vai ter um monte de dificuldade se você não entender a técnica, se você não entender o princípio da cirurgia guiada, né? Que é um planejamento virtual que é feito no interior de um software. Bom, onde é que eu posso não ter precisão? Você pode não ter precisão em alguns pontos, né? Você pode não ter precisão se você mandar um STL errado, você pode não ter precisão se você não escolher uma central de planejamento adequada, né? Então você pode ter alguns tipos de problemas assim. Agora, como é que você checa a adaptação do seu guia? Existem janelas de inspeção, né, no guia. Quando você leva na boca do seu paciente em casos unitários e parciais, como os que eu mostrei hoje, né, falando sobre posicionamento dimensional, você consegue checar esse assentamento tranquilamente. Beleza, acho que respondi a pergunta, né? Se não, vocês me mandam aí, ou me mandam depois também lá pelo Instagram, tá joia? Ou aqui pelo Instagram por direct. Segunda pergunta que me mandaram lá é: como checar a posição tridimensional do implante antes de instalar os implantes? Nos casos unitários e parciais, não há necessidade de você usar um corpinho para estabilização horizontal do guia. Então, o que você faz? Você remove o guia e você vai... Deixa eu só voltar a imagem aqui, ó, quer ver só? Ó. Então, ó, deixa eu fazer aqui a inversão da imagem de novo. Isso aqui são janelas de inspeção que você vai avaliar o assentamento desse guia. Então, aqui que você vê se você tem um assentamento adequado ou não. E aqui, ó, você remove o guia e você coloca o indicador de direção na primeira perfuração. Utilizou a broca de 2, coloca o guia, remove esse guia, ó, você remove o guia e coloca o indicador de direção. E aí você vai checar esse posicionamento dimensional se está correto ou não.
É dessa maneira que você consegue checar então a posição antes de você instalar os implantes. Edilson, mas e se essa posição não estiver correta? Dificilmente em 16 anos isso nunca aconteceu comigo. Por quê? Porque eu respeito o protocolo de preparo, tá certo? O problema que você vai ter é se você não respeita, o guia não se assenta. Errar a posição, né, da perfuração, você vai trabalhar com um desvio angular de 2 a 8 graus, tá certo? É muito pouco, tá bom? Tranquilo? Terceira pergunta. Por que usar cirurgia guiada nesses casos de extração e colocação? Que eu coloquei lá um caso, né? Depois que eu coloquei a caixinha de pergunta, e aí, que é justamente aqui, ó, eu vou voltar no caso, que é esse caso que eu coloquei lá no meu Instagram. Deixa eu só poder espelhar com vocês aqui, que daí vai ficar fácil de vocês entenderem, que é esse caso aqui, ó. Mas deixa eu espelhar, que eu vou responder para vocês por que utilizar a cirurgia guiada num caso como esse, para que eu possa obter o que? Posicionamento tridimensional correto. Em todos os meus casos de extração e colocação, todos, tá? Eu não uso um componente personalizado de zircônia. Olha, você tem alguma coisa contra a zircônia? Não, não tenho nada contra a zircônia, né? Mas se eu tenho o posicionamento tridimensional correto do meu implante, eu uso união universal. E eu consigo resultados estéticos fantásticos, tá certo? Eu associo aquilo que... Qual é o meu protocolo hoje? Eu faço extração, colocação de implante, biomaterial e enxerto de tecido conjuntivo, né? Faço primeiro perfuração, removo o guia, enxerto tecido conjuntivo, preencho com biomaterial e por último eu coloco o implante. Para obter esse tipo de resultado aqui, ó, tá? Para ter previsibilidade no meu resultado estético. Por isso que eu utilizo cirurgia guiada nesse tipo de caso. Tá bom? Respondendo também a pergunta que foi feita lá na minha caixinha de perguntas. Então, vamos fazer uma conclusão aqui. Será que você consegue entregar a posição tridimensional correta para os seus pacientes, para a instalação dos seus implantes? Onde é que vai interferir? Então, primeiro, por que eu preciso ter a posição tridimensional correta? Para evitar consequências funcionais, biológicas e estéticas negativas que vão te levar a ter insucesso. Porque é aquilo que eu falei, quando você só está baseado em ter osteointegração, você acaba não vendo os outros pontos que são importantes, né? E quando você não vê os outros pontos, você não vê os benefícios. Aí você fica sofrendo, né? Fazendo a técnica convencional e sofre. Uma outra coisa que é importante, né? Por que eu usar um planejamento virtual? Eu posso fazer o planejamento analógico? Pode fazer, né? E usar um guia. Nós tivemos aqui o Júnior, que ele falou, eu não sei se ele está aí na live ainda, se o Júnior tiver, dá um alô que eu vou responder a tua pergunta, tá joia? Que é justamente o quê? Para você ter o quê? Precisão, segurança, previsibilidade, é isso. Você tem precisão, segurança, resultado protético, né? E muitas vezes as pessoas que me assistem falam assim, nossa, você fala demais em previsibilidade. Eu falo porque muitas vezes o profissional não está conseguindo enxergar essa previsibilidade ou o que é a previsibilidade, tá joia? Deixa eu só ver se eu tenho alguma pergunta aqui para trás. Como normalmente a gente tem, eu vou estar respondendo aqui para poder... Tá, vamos lá. Monte, um amigo meu de faculdade estava aí, Ricardo estava aí, beleza. Tá bom. Antônio Cursino, boa noite, doutor. Boa noite, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo, quero ser seu assessor de investimentos. Opa, assessor de investimentos, maravilha, pô, vamos lá, né? O Monte enviou a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Se você estiver aí ainda, Monte, me dá um alô que eu vou te acrescentar aqui na live, tá joia? O Júnior Previdência, lá, o Júnior, então foi exatamente isso aí, ó.
o que o Júnior falou. Vamos lá. Hoje ele fez um caso, né, pela técnica convencional do dente 27 e teve dificuldade. Por isso estou interessado na técnica, já me antecipei ao Edilson pelo e-mail. Ok, Júnior, beleza, tá ótimo. Então, ele teve uma dificuldade hoje grande na instalação do implante, na extração e colocação de implantes na região do dente 27. E a previsibilidade que a técnica de cirurgia guiada me dá nesses casos, ela é muito grande. Por quê? Porque quais são as dificuldades que você tem? Visão, né? Segundo, como é que você vai definir a posição tridimensional de maneira indireta? Você não tem visão direta na área de segundo molar, né? É muito bonito, é muito fácil você falar. Edilson, mas eu consigo usar cirurgia guiada? Você sempre consegue utilizar cirurgia guiada. Qual é o fator? Qual é a contraindicação de cirurgia guiada? É o fator limitante. Abertura bucal menor do que 40 milímetros, tá certo? Se você tem uma abertura bucal maior que 40 milímetros, você consegue utilizar a cirurgia guiada. Vamos ver aqui se eu tenho mais perguntas aqui. Júnior, falei com você, doutor, essa semana. Meu primeiro nome é Antenor. Ô, Antenor, beleza. Ótimo, falamos sim por e-mail. Isso aí, Antenor. Beleza, Zé Coco estava aí, não está mais, vamos ver aqui, o Jorge também. Olá, Jorge, boa tarde. Beleza, pessoal, excelente. Bom, o que eu tinha para falar com vocês, então, hoje, sobre posicionamento tridimensional, era isso, né? Por quê? Como é que eu obtenho o posicionamento tridimensional? Como é que eu tenho? Através da previsibilidade. Isso é ser previsível, certo? É você não ter sofrimento, é você não ter, você resolver casos de alta complexidade, com a demanda estética, com simplicidade. Você precisa ter atenção aonde só? Na técnica de preparo de aquisição de imagens. Tá joia? Amanhã, às 17h47, nos vemos novamente com mais um tópico sobre previsibilidade nos implantes dentários. Essas são lives de aquecimento, então, se você gostou, compartilha esse conteúdo, né? Compartilhe, fale lá com os seus amigos, né? Peçam para eles virem participar também. As lives, então, estarão no ar até sexta-feira, tá certo? Então, cada dia a gente vai abordar um tópico, tá joia? Então, vejo vocês amanhã. Um beijo e essa live não fica gravada, tá bom? Um beijão. Obrigado, nos vemos amanhã.